E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai explorar uma das linhas do tempo mais fascinantes e, olha, polêmicas de toda a história. Uma que, segundo as profecias, detalha os eventos que vão levar ao fim do mundo como a gente conhece hoje. Preparados? Então bora mergulhar nisso. Pensa comigo por um instante. E se uma profecia escrita milhares de anos atrás já tivesse um roteiro completo para o nosso futuro? Um passo a passo do que vai acontecer com a humanidade? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai desvendar aqui, baseada no que dizem os textos proféticos. Então, segundo essa profecia, essa aqui é a linha do tempo do fim. E a gente? Bom, a gente estaria aqui, bem no comecinho. É o ponto de partida para uma série de 8 eventos, e que eventos que, de acordo com as escrituras, ainda estão para acontecer. Vamos ver como é que isso tudo se desenrola. Bom, e tudo começa aqui, com a chegada de uma figura bem enigmática. As profecias não descrevem uma guerra, uma invasão ou um vilão caricato, sabe? Pelo contrário, falam de um líder que vai surgir no palco mundial de um jeito que ninguém está esperando. A primeira vez que a gente ouve falar dessa figura é lá no livro de Daniel. Ele é chamado de Pequeno Chifre. Parece estranho, né? Mas na simbologia antiga, chifre era um símbolo de poder e autoridade. A profecia fala de um futuro bloco de nações com 10 reis, e é justamente do meio desse grupo que esse novo líder vai sair para começar sua escalada para o topo. E a escalada dele ao poder não é nem um pouco por acaso, viu? É totalmente estratégica e, assim, implacável. Para você ter uma ideia, ele simplesmente derruba 3 dos 10 reis originais para limpar o caminho, firmando o poder dele até, finalmente, assumir o controle total desse reino que vai dominar o mundo. Ok, ele chegou ao poder. Mas se você acha que ele vai se contentar em ser só mais um líder político, está muito enganado. O próximo passo dele vai transformá-lo num verdadeiro ícone mundial, começando com uma jogada que muitos consideravam impossível. Ele faz o impensável. Ele consegue negociar um tratado de paz de 7 anos com Israel. Pensa só, numa região que vive em conflito há tanto tempo. Uma paz de 7 anos. De repente, esse cara vira o grande pacificador. O mundo inteiro passa a ver ele como a solução para um problema que parecia não ter fim. E um ponto super importante desse tratado, segundo a profecia, é a permissão para que os judeus finalmente reconstruam o seu templo sagrado em Jerusalém e voltem a fazer os sacrifícios. Isso é um evento com um peso profético enorme e, claro, só fortalece a imagem dele como um grande benfeitor. Nesse ponto, ele já é um político super aclamado, certo? Mas o que acontece em seguida é o que o transforma em uma figura quase divina para o mundo. O livro do Apocalipse diz que ele vai sofrer um ferimento mortal, mas, de alguma forma, vai ser curado milagrosamente. Essa espécie de ressurreição vai causar um espanto global, e o mundo não só vai segui-lo, vai começar a adorá-lo. Só que toda essa paz é uma grande mentira, uma fachada. Exatamente na metade do tratado de 7 anos, a máscara dele cai. E aí acontece o grande ponto de virada. Um evento tão chocante que o próprio Jesus o chamou de abominação da desolação, citando a antiga profecia de Daniel. E o que acontece é o seguinte: bem no meio do período, ele quebra o tratado. Ele entra no lugar mais sagrado do templo e se declara Deus. Esse ato acaba de vez com a falsa paz e dá o pontapé inicial num período de perseguição global sem precedentes, conhecido como a Grande Tribulação. Agora que ele se declarou Deus, ele precisa de um sistema para forçar o mundo inteiro a obedecê-lo. E a profecia detalha exatamente como ele vai fazer isso. Basicamente, o governo dele vai se apoiar em 3 pilares de controle. E ele não vai agir sozinho, não. Ele vai ter um parceiro-chave para ajudar a executar esse plano de dominação total. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é um outro líder, que a Bíblia chama de falso profeta. A missão dele é religiosa. Ele vai fazer milagres espetaculares, tipo fazer descer fogo do céu, para enganar a humanidade e forçar todo mundo a adorar o primeiro líder, o anticristo, como se fosse um deus. Agora, o segundo pilar é aqui que a profecia parece coisa de ficção científica. Vão criar uma imagem do líder, um tipo de ídolo. Só que não é uma estátua comum. Segundo a profecia, essa imagem vai ganhar vida, vai falar e, pior, vai ordenar a morte de quem não a adorar. Uma imagem que ganha vida, que fala, que dá ordens. Olha, para quem leu isso séculos atrás, soava como pura fantasia, né? Mas hoje, com o avanço da inteligência artificial, da robótica, a gente não pode deixar de se perguntar:
Será que isso não é uma descrição antiga de uma tecnologia que a gente só está começando a entender agora? O terceiro e último pilar do controle é o econômico. Para garantir que todo mundo obedeça, ele cria um sistema global onde, para poder comprar ou vender qualquer coisa, você precisa provar sua lealdade a ele. Sem o sinal dessa aliança, você está fora da economia. E essa lealdade é confirmada por uma marca, um sinal que as pessoas recebem na mão direita ou na testa, e que está ligado ao famoso número 666. Sem essa marca, a pessoa é simplesmente excluída do sistema econômico mundial. Fim de papo. Mas esse reinado de terror e controle total tem data para acabar. A cronologia da profecia nos leva agora para o confronto final, uma batalha que vai decidir o destino do mundo. No seu último ato de rebeldia, o anticristo consegue convencer as nações do mundo a juntarem seus exércitos. O objetivo? Lutar diretamente contra Jesus Cristo em sua volta. E o local marcado para essa batalha final é um lugar chamado Armagedon. Mas a batalha é rápida. Cristo retorna com seu exército celestial e derrota completamente as forças do anticristo. Ele e o falso profeta são capturados e lançados no lago de fogo e o reinado deles acaba, de uma vez por todas. E aqui está a cronologia completa, do início ao fim. Repara na escalada. Tudo começa com uma manobra política sutil que leva a uma falsa paz mundial. Isso se transforma numa tirania religiosa e econômica total, e tudo culmina na batalha cósmica. Cada passo é uma consequência direta do anterior, preparando o terreno para o confronto final no Armagedon. Então, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta. Será que essa cronologia é um mapa literal do futuro, detalhando eventos que ainda vão acontecer? Ou seria mais um aviso simbólico, uma grande história sobre poder, engano e lealdade, com lições importantes para os dias de hoje? Bom, a interpretação, essa fica com você.